Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast de entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós iremos conversar sobre um grupo, né? O Grupo Curupira Show, que é coordenado também pela Madalena Vaz e a Erika Castro. E vão falar do espetáculo também Teatro Sensorial, que foi uma experiência artística que vai além, né, do universo da visão, busca aí trazer sentidos, né? Uma forma sensorial de alcançar também a quem estiver assistindo, né, quem estiver participando desse momento. E quem vai começar com a gente, explicar um pouquinho mais, é a Madalena Vaz, que está aqui comigo também, acompanhada do filho dela, que também faz parte dessa companhia inteira, né, que é o Kevin Bruno Santos. Mas primeiramente sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada. E falando um pouquinho sobre o Curupira Show, né? Antes de a gente chegar lá no Teatro Sensorial, né? Uma dessas expressões de manifestações que vocês promovem pelo Curupira, conta pra mim, na verdade, como é que nasceu esse grupo de teatro, né? Esse grupo artístico Curupira Show. Bom, o grupo de teatro Curupira, ele nasceu mesmo em Manaus, quando eu morava lá, antes de ter filho, antes de casar, eu morava lá e trabalhava em várias companhias. E nessas companhias que eu trabalhava, a gente teve amizade com os artistas e a gente pensou em criar um grupo só para eventos, porque as companhias que a gente trabalhava, elas eram muito artísticas, de espetáculo mesmo, coisa diferente dos eventos. Aí a gente quis criar uma companhia só para evento, que acontece em muitas cidades, que aqui não acontece muito, mas pode acontecer, né? Que é para bar, para evento noturnos mesmo, para shopping e aniversário. Mas lá era mais, a gente fez especificamente para o público adulto. Depois que a gente foi para o público infantil, aqui em Roraima mais para o público infantil, mas lá era mais para o público adulto mesmo, que a gente levava esquetes teatrais para apresentar em bar, em festas adultas mesmo. Aí a gente criava várias esquetes pequenininhas para apresentar conforme o tema. Eu sei o casamento assim, aí montava o roteiro e a gente montava e apresentava lá. Aí a gente criou, na época, era Tira-Gosto, porque era muito no bar, né? Aí depois eu quis mudar para Curupira, porque eu gostava do Curupira. Quando eu era criança, eu fui lá em Manaus tirar madeira com meu pai na floresta fechadinha. Aí eu imaginei, não sei se eu imaginei ou se eu vi mesmo, eu imaginei que era o Curupira rodeando. Aí eu contei pro meu pai e pronto, ficou na lembrança. É uma memória, né, da infância. Aí eu quis colocar Curupira Show, que o Curupira é um show, né? Aí foi. E eu gostei do nome mesmo, voltado mais assim para comédia. Por mais que tenha um drama, que eu gosto de trabalhar drama também, não tenho diferenciado. Drama, comédia, tudo. Não tem esse negócio, não. E a gente busca trabalhar atores que queiram trabalhar um pouco de cada, né? Que é um pouco difícil, porque tem uns que sempre se prendem só ao espetáculo de rua, outros só ao espetáculo de palco. E quando a gente se liberta para todas as opções, é difícil, mas a gente dá um jeito de conseguir. E em relação às apresentações, aliás, aos projetos que vocês desenvolvem, além do teatro, também tem outras formas artísticas de expressão para alcançar o público, para levar também esse entretenimento, essa arte para as festas. Quais são elas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Bom, aí, quando eu cheguei aqui em Roraima, eu fui mais trabalhar de início mesmo com a animação mesmo, porque como eu não conhecia a cidade, aí de início foi com a animação de festa. Aí eu passei a trazer as experiências que eu tinha lá, que eu tinha trabalhado no hospital infantil, e a gente fazia pinturinha no hospital infantil lá. O governo pagava para a gente ficar lá com a prefeitura. E balão, escultura em balão. E também tinha artistas que cantavam, levavam instrumento para o hospital, para alegrar um pouco no hospital, que eu já fiquei internada também, eu sei que é difícil. Aí eu trouxe essa experiência para as festas aqui. Comecei a vender escultura em balão, maquiagem, brincadeira, porque no hospital não tinha como brincar, mas a gente levou as brincadeiras. Aí a gente foi fazendo cursos e aprimorando. E sempre está mudando, porque as pessoas elas descobrem que quer fazer teatro, depois elas mudam, né? Teve um que começou a trabalhar comigo aqui, aí depois se tornou dentista, nunca mais tive contato com ele.
o Marcelinho. E assim vem, sempre vem, vai, vem, vai. Tem gente que fica muito tempo, como o Kleber Medeiros, ele já está há um bom tempo. E vem, vai, aí vem meu filho, agora forçadamente ele vai trabalhando, né? Mas ele gosta. Eu acho que não é forçado, não. Não é forçado, não, né, né, Kevin? O Kevin tem a veia artística já. Você gosta de participar, Kevin? Já que já está indo lá para os eventos, ele assim, vê uma função para te fazer, o que tu quer? Vou até perguntar um pouquinho do Kevin, que não estava programado o Kevin participar da entrevista, mas conta, Kevin, como é que é para você participar desses momentos de assim, artístico, né, do teatro para você? Às vezes eu faço uns personagens, mas eu gosto. Eu fiquei sabendo já que o Kevin gosta de ficar gravando também os espetáculos, né? Sim. Ele fica ali na câmera, fica filmando tudo. O Kevin tem 11 anos? Sim, vou fazer 12. Kevin, então, já nasceu aí nesse meio artístico, vai possivelmente também protagonizar aí um personagem futuramente de forma, acho que fixa, né? Foi com 8 anos que ele começou a ir para os eventos assim, aí ele, como ele gostava sempre de ficar me gravando em casa, eu disse, então vai para os espetáculos. Vai gravar lá. Fica logo treinando. As imagens não saíram tão bem, até hoje tem alguns erros, né? Mas ele também não é profissional, né? Mas vai aprendendo, a oportunidade que está tendo, porque nem toda criança tem a oportunidade de treinar, né? Sim. Aí vai treinando aí, uma hora que tu puder fazer o curso profissional, tu vai. Mas eu percebi que ele gosta mesmo, né? Ele já fez só um curso no Sesc de stop motion. Aí só esse, por enquanto, profissional. Os outros os cursos que eu vou fazer de teatro, ele já me acompanha, por mais que ele não tire o certificado, mas ele está lá como ouvinte. Porque, e ouvindo, aprendendo tudo. Porque desde, acho que de 5 anos que eu comecei a fazer os cursos de arte aqui em Roraima, né? Aí ele ia me acompanhar, ficava lá, no cantinho, no brinquedinho, na tarefinha. Eu via tudo, né, Kevin? E ficava lá acompanhando. Em relação a lei mesmo, né, de incentivo à cultura, né, que é a Lei Paulo Gustavo, que é a lei que incentivou, inclusive, o teatro sensorial, né? E falando um pouquinho do teatro sensorial, de tudo isso que você contou, né? Nasceu ali em Manaus, veio para Roraima, aqui você vem se capacitando, também entrou em outro universo, que é o universo infantil, mas aí nasce, então, o espetáculo Teatro Sensorial. O que é isso, né? Que foi patrocinado, que eu digo assim, né? Foi incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo. Sim, a Lei Paulo Gustavo, pela parte do governo, né? A gente tentou também pela prefeitura, só que não passou. Aí, com muita luta, a gente conseguiu no governo. Aí, bom, o sensorial eu descobri aqui em Roraima mesmo. Lá a gente não trabalhava lá em Manaus. Aí eu comecei a fazer cursos de acessibilidade, sempre quis esse mundo, entendeu? Comecei a fazer cursos, acho que em 2019, antes da pandemia e na pandemia. Cursos de educação especial, aí fiz outros cursos online também nessa área. Aí eu fui descobrindo outras formas de fazer teatro, fiz um curso online também de teatro às escuras, né? E comecei a estudar essa parte, entendeu? Diferenciadamente. Aí, em 2017, a gente se juntou um grupo de artistas. O Curupira só trabalhava mesmo só com animação mesmo, só botava isso mesmo, porque como meu filho era muito pequeno, eu trabalhava mais com animação, porque aqui em Roraima o público infantil vende mais, né? Vende mais. O público adulto ainda falta ter mais uma educação para o público adulto vir se divertir no teatro. Aí a gente vendia muito mais infantil mesmo. Aí a gente trabalhou com outro grupo, que era a Casa Algazarra, que a gente criou junto, que era uma casa da minha colega, que a gente fazia o teatro alternativo. Que é o teatro alternativo, ele pode ser feito em qualquer lugar. Ele pode ser feito na rua, ele pode ser feito numa casa e vai adaptando, e o público vai se adaptando ao espaço. Ele fica na parede em pé, ele fica sentado, ele vai acompanhando o movimento. Se a cena agora vai ser ali na sala, todo o público vai para lá, e é um público pequeno, o teatro alternativo. Ele não pode ser um público imenso, pode ser várias sessões. Então, a gente juntou o teatro alternativo com o teatro sensorial, e a gente fez, bolando lá na mesa, os artistas conversando, o Kleber Medeiros, a Gabi Pedro. Aí tinha um rapaz que não está trabalhando mais na área, que é o José Salazar, mas ele se descobriu como... Eu descobri ele como ator, que eu falo que ele é ator, mas ele diz que não é, que ele é advogado. Mas, para mim, ele é ator. Porque ele é muito mais ator do que muitos atores que estão na área.
Aí tem também o Ian, também na época, que estava no sensorial, e um outro rapaz que já foi embora daqui de Roraima, o Wellington Calmon. Aí ele foi embora. Muito bom também, maravilhoso autor, já foi embora daqui de Roraima. E a gente se juntou para fazer o teatro, só que não era o teatro sensorial. O teatro sensorial já foi criado comigo. A gente criou os contos, que não era conto também, que era bem teatral. Só que a gente pegou... Era um conto vivido, interpretado. Né? Mas a gente botou como se fosse conto, só que eram voltados mais para o público mesmo, adulto mesmo. Porque fica muito difícil a gente pegar uma criança que não tem deficiência visual, que uma criança que tem deficiência visual, ela já está acostumada naquele mundo. Agora, eu pegar uma criança de 5, de 6 anos e vendar ela, eu não sei qual vai ser a reação dela. Aí a gente não vamos fazer para o público adulto mesmo, a gente fez para o público adulto. Só que se você não tem deficiência visual, você vai também participar do espetáculo, só que você vai entrar no mundo do deficiente visual, você vai ser vendado. Aí você entra do começo ao fim vendado, só tira a venda quando acaba o espetáculo. Que no caso deles não tem como tirar nunca, né? Aí a gente tentou trabalhar essa verdade na encenação. E foi contos mesmo mais voltado na época para o erotismo. Depois, quando teve essa versão, que eu sempre lutei, desde aquela época, que a gente fez em 2017, aí a gente fez, na época foi independente, a gente cobrou a entrada, foram 3 dias, aí eram 20 pessoas, e as 3 sessões a gente conseguiu as pessoas para lotar os 3 dias. Era uma casa pequeno, acho que o dobro disso aqui, e a gente botou as almofadas no chão. Aí, depois de eu estudar e tentar o edital para ter um patrocínio, porque gasta um pouco, aí a gente conseguiu realizar agora novamente, com outras técnicas, já de teatro às escuras, voltado mais para sonoplastia, para encenação, e assim, tentar buscar mais o público mesmo. Infelizmente, os que têm deficiência auditiva não podem participar, né? Mas a gente está voltando para esse teatro às escuras, que é diferente, né? É o teatro de inclusão para pessoas com deficiência visual. E que você, não tendo, você pode entrar e se colocar no lugar. Como é entrar nesse mundo? A gente guiando as pessoas até seu assento, desde a porta até lá, elas passando pelo caminho. Foi feito tudo isso? Foi. Na porta, já colocava a venda e já ia alguém guiando até ela passar por um caminho sensorial no chão, sensorial na parede, musical, e a pessoa guiando até o assento. Depois que todo mundo entrava de um por um, aí que começava o espetáculo. Que legal, e aí incomodava todo mundo. É. E o espetáculo também não era visual, né? Não, nada visual. Até para gravar tinha uma luz específica, mas era às escuras mesmo. A gente tinha que treinar bastante onde ia ficar seu copinho, seus adereços de cena, tudinho para poder preparar o sensorial, o cheiro do suco, o cheiro do que a gente estava falando na cena, se fosse falar sobre miojo, tinha que ter o cheiro do miojo para te imaginar naquela cena lá, miojo. E conta assim, na prática ali, né? Fiquei curiosa agora, como é que foi tudo elaborado? Conta aí um pouquinho pra gente sobre esse teatro, né? Qual era a cena, qual era a história que era contada ali? Bom, a gente tem muito esse negócio da criatividade. Você cria o seu personagem, você cria a sua história. Por exemplo, no Curupira, eu dou a oportunidade para a pessoa criar, para não ficar muito mecânica ali. Tá certo que tem técnicas que ficam mecânicas, mas aí já é uma outra técnica mecânica. Mas eu trabalho muito assim, a criatividade. Você chega, a gente vai criar aqui, olha, o tema é esse. Eu já tenho o texto. Mas se você quiser criar, a gente pode criar junto. Então, a gente teve esse processo de 1 mês, não foi 1 mês de 30 dias, assim. 1 dia, 2 dias para a gente criar o texto. E depois fazer a correção e tudo, o roteiro. Aí ver as sensações que encaixam naquele texto. A sonoplastia, que é o mais difícil, encaixar naquele texto para ficar verdade. Depois a gente se vendar, fulano fazer para a gente analisar se realmente estava encaixando de verdade ali a sonoplastia, o sensorial, que é o mais difícil, é ensaiar essa prática. Então, a gente cria o texto. São 2 textos que foram criados por mim, que é adaptado para o Acre. Aí tem que fazer pesquisas,
também para encaixar certas coisas, e certas coisas fantasiosas, tipo que eu falava lá no texto, o Deus da inteligência artificial. E o texto é antigo, né, na época da borracha. Na época não tinha o Deus da inteligência artificial, e hoje em dia já existe. Mas a gente colocou uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver para hoje em dia, né, que muitas pessoas já vê como o Deus da inteligência artificial, né? Mas o que eu quero saber, qual é a história que foi contada mesmo, né? Tinha o início, meio e fim ali, contava a história de alguém? Começava com 3 esquetes. As esquetes duravam mais ou menos uns 15 minutos. Aí começava com os seringueiros, que é do Acre. A história era dos seringueiros do Acre. Aí, era isso? Sim. 2 seringueiros do Acre que caminhando na mata para tirar a seringa, e envolve já lendas urbanas da floresta, né? Que eles identificam que pode ser uma pinguaria ou pode ser outra coisa, né? Que pega o amigo dele na floresta. Aí, logo em seguida, quando acaba, a gente faz uma intervenção com a sonoplastia e vem a Cruviana, que é uma lenda daqui. Que também pode ser daqui, pode ser do Nordeste, da lenda da Cruviana do Vento, né? E a gente faz também, do mesmo jeito, com sensorial. E logo depois vem a cangaceira, que é a mais forte, que é do Nordeste, né? Que é uma história de uma mulher que se apaixona por um padre, que ele não era padre desde a infância e acaba se apaixonando por ele, mas ele não quer, ela entra no cangaço, o cangaço acaba e ela volta a procurar ele novamente, depois mais velha, e ele tá casado com uma moça e tá no velório da moça. E ela fica feliz e se descontrola e quer ele de todo jeito no velório mesmo. Tudo isso por meio de sons, de cheiros, né? Aí isso acontece também, várias encenações no velório ali, toda em sonoplastia, né? Fica muito difícil a gente contar assim, mas... Você precisa estar se vivendo, né? Porque os meninos trabalham mais durante a manhã, senão a gente ia fazer uma intervenção também, e eles fazendo aqui o áudio da encenação. Mas para você, né, que está liderando todo esse grupo, né, essa experiência, como é que essa experiência também repercute para quem está ali atuando, para quem está por trás dos bastidores, né? O que vocês querem levar? Qual é a mensagem, né, que vocês conseguiram e acreditam que conseguiram levar? É assim que nem tudo é visual, né? Nem tudo é aparência. Que às vezes a gente pode ver muito além da... É que nem a rádio. O nosso teatro sensorial é voltado mais para a radionovela de antigamente também. Só que envolve o teatro, né? Que movimentação, que a gente tem toque, tem a chuva que cai. Então, a gente quer voltar que nem tudo é visual. Que às vezes, se você tampar os olhos e tentar escutar com os outros sentidos, você vai ver a verdade. E certas coisas, se você tampar os olhos, você não vai ver mais nada. Porque aquela apresentação ou aquela pessoa só tem mesmo visual. A partir do momento que você tampa os olhos, não tem mais nada. Então, essa é a mensagem. Além do visual, o que mais tem? Só tem somente o visual? Né? O que mais você tem além do visual? Isso faz as pessoas refletirem qual o feedback que vocês têm depois da peça, né? E também como é que você vai andar nas ruas. Se colocar no lugar, como é que você vai andar, por exemplo? Todo dia eu coloco as coisas nessa mesma posição aqui. Se você tirar do lugar aqui uma pessoa que tem deficiência visual, será que ela vai conseguir encontrar muito fácil se você for desorganizado? Então, a questão da organização, ela ajuda muito também. Para você se colocar no mundo, como você vai deixar o mundo mais acessível. Não só para você, mas também para o mundo, né? E aí, em relação às pessoas que estavam lá prestigiando, né? O que elas comentaram depois? Qual foi o feedback? Bom, a gente teve a turma dos alunos, né? A gente entrevistou 2 alunos. Um era deficiente físico, né? Cadeirante. Aí ele deu depoimento, estudante da rede pública do governo, numa escola militarizada. Aí ele deu o depoimento dele, só que está gravado em vídeo.
Aí o outro era realmente, pegou um depoimento de o João, deficiente visual, e ele deu depoimento que ele gostou muito, que ele parecia que ele estava enxergando. Então, realmente, a gente conseguiu aquilo que a gente queria, entendeu? Que é passar a verdade, que ele conseguia imaginar na cabeça dele a história verdadeira. Que a gente quer colocar, além da visão, que você consiga imaginar que é. Que nem a gente está lendo o livro. Que o livro, ele dá a imaginação, que hoje em dia quase ninguém lê, né? Já assiste mais os vídeos, né? Da rede social. E você lendo, você cria na sua mente. E do jeito que eu crio, tu cria de um jeito. E ele já cria de outro jeito. Então, é porque cada um é diferente. É que nem as máscaras que eu fiz. Cada máscara era de um jeito, porque cada pessoa é de um jeito. A gente não pode fazer igualzinho, uniformizado. Que nem as figuras da camisa. Cada figura era de um jeito. A dele, a dos outros é diferente. Legal, eu não tinha reparado nisso. Porque cada pessoa é diferente. Só para descrever aqui para quem está nos ouvindo, ainda tem isso, né? Que é como a gente... Da mesma forma que você descreve ali do teatro sensorial. Aqui, tanto a Madalena quanto o Kevin, eles estão com camisas, né, identificadas com teatro sensorial, só que a imagem por trás é uma pintura diferente, né? Essa aqui é uma pintura que eu fiz mesmo em casa, mas as outras eram fotos, tipo do Janderson. É um vermelho, meio fogo, da outra era o céu com as nuvens, aí da outra era a floresta. O seu é mais o fogo, né? O meu é uma mistura, é uma arte que eu fiz numa madeira, lá num baú que eu tenho vários baús de teatro que eu guardo minhas coisas. Aí é uma pintura. O do Kevin também? O do Kevin também, só que o do Kevin é a floresta, pegando fogo com a nuvem. É uma floresta pegando fogo com uma nuvem chovendo. Tentando apagar. É um fogo muito forte aqui, ó. Esses vermelhos aqui. E os verdes são a mata, né? E a fumaça subindo também. E tá chovendo, Kevin? Tá. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional do Braille, né, no Brasil, e é um dia que a gente fala um pouquinho sobre essa possibilidade de inclusão, né? A gente fala para as pessoas deficientes visuais, o Braille, ele é muito importante, né, para essa leitura, né? E aí, trazendo isso para o teatro, né, a importância de ter esse espaço também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Como você se sente também contribuindo, né, em levar esse tipo de arte, levar a arte, de forma geral, para as pessoas que não podem assistir uma peça de teatro comum, né, que é muito visual, mas que podem, de alguma forma, absorver e sentir a arte por meio do teatro sensorial? Eu acho bom. Eu não fiz isso assim, muito assim por ibope. Eu fiz porque eu me interessei mesmo. Eu assisti um filme Vermelho como o Céu. Quem puder pesquisar, ele é muito bom e ele fala muito sobre isso, entendeu? Como você pode criar além da criação, entendeu? Então ele fala muito da sonoplastia, então eu me baseei muito nesse filme, que eu achei interessante, entendeu? Como você pode criar além do que está sendo criado normal no mundo. Ai, eu acabei me perdendo e... Mas, assim, sobre essa importância, né? De ter esse espaço também para as pessoas absorverem, sim, né? E que isso possa ser mais divulgado, porque eu não trabalho nessa área. Eu estou entrando nessa área porque eu achei muito bom, entendeu? Trabalhar nessa parte que você mexe mais com o sensorial. Você está ali vendo as pessoas vendadas, ou então passando o lençol, porque às vezes, para você passar o sensorial, a mulher passou com o vestido dela devagar, flutuando. Aí a gente passa o lençol no corpo da pessoa para ela sentir que o vestido dela estava flutuando, entendeu? Então, como que a gente trabalhar essa coisa a mais, entendeu? Além de só ele olhar. Porque se ele só escutar, talvez não tenha tanta sensação que vinha as gotas de chuva caindo e tentar fazer aquela sensação de calor, de frio, entendeu? Que é o difícil, entendeu? Aí corre ali na hora que a gente está fazendo. São quantas pessoas envolvidas? Por exemplo, o Kevin também fica ajudando, porque no projeto pagou câmera profissional para fazer isso. E tem o Janderson Viana, a Gabi, que ela fica mais na parte da audiodescrição mesmo. Ela ajuda também nos personagens, mas ela fica mais na audiodescrição.
e a Érica Castro, que fica na sonoplastia mecânica, porque tem a sonoplastia visual. Quer dizer, a sonoplastia ao vivo. Tem a sonoplastia que a gente faz ao vivo, tipo o teçado, amolando, café sendo servido, a sonoplastia ao vivo e sonoplastia comendo ali, fruta. Vocês comeram também? Também, porque a gente tinha que dar o cheiro, por exemplo. Se você está comendo uma tangerina, ela dá o cheiro. Você já entrou na história ali. A churrasco, tinha que ter a comida do churrasco, porque é o sensorial. Então, a gente deu muito trabalho, né? Quais são esses desafios? Porque cada apresentação a gente tinha que levar aquela comida mesmo ali no depósito para não estragar, entendeu? E levar a água, organizar tudinho nos seus cantinhos, entendeu? Deu trabalho, mas... E olha que a gente... e tinha que colocar de um por um ainda. Deu trabalho. Mas é um desafio ali nos bastidores que vale a pena, né? Vale. É um tipo de teatro diferente do teatro visual. É tipo teatro infantil, que é diferente do teatro infantil de rua, e o teatro de palco, que é musical. Cada sua técnica é diferente. Teatro de fantoche, que também manipula muito aqui os braços, vai doendo, às vezes dá muita dor aqui, tem que fazer exercício. E cada sua técnica tem as suas dificuldades, mas também tem a sua glória, né? E desses momentos, né, que você viveu ali durante esse teatro sensorial, qual foi o momento que mais te marcou, assim, também como artista, ali por trás dos bastidores, também na própria peça, né, do teatro sensorial? O que mais marcou mesmo é quando o público, a gente vê que eles estão sentindo realmente, porque tem essas cenas que é de susto e a gente como a gente está vendo, né? Porque a gente pode fazer também as escuras total, mas aí para isso tem que ter muito mais treino. E a gente vê eles na cadeira quando treme, quando toma susto, quando cai os pingos e eles estão tocando assim, por mais que não está vendo, estão vivendo ali. E quando eles dão um depoimento dizendo que viveu mesmo ali, entendeu? Até porque se sentir medo é normal, porque se a história te passou medo, passou a verdade. E essa é a melhor realização, quando passa a verdade. E em relação a essa produção, né? Vocês pretendem expandi-la, continuar levando ela? O que a lei permite ainda? Aliás, esse recurso que vocês receberam da Lei Paulo Gustavo, né? Ela permite ainda outras realizações? Bom, esse recurso ele já foi usado, né? Infelizmente. Que foi nessa data 27, 28 ou 29, a oportunidade, né, que teve das pessoas assistir um espetáculo diferente, né? Fora do normal, né? Mas o que eu pergunto é se existe a possibilidade de vocês fazerem de novo, né? A gente sempre quer. Vamos tentando, porque tendo patrocínio é bom, né? Porque não tem como viver sem o patrocínio, né? Tanto financeiro, né? Mas a gente sempre quer. Eu não vou parar, entendeu? Por mais que seja difícil conseguir, porque muitas pessoas não valorizam. Elas valorizam muito mais aquilo que é mais para visual, né? Que vai vender mais rápido. Então é um projeto difícil. As próprias pessoas que trabalham com os deficientes visual, eles não valorizam. Então é difícil, mais difícil ainda trabalhar, entendeu? E por mim eu não tinha problema nenhum em trabalhar com atores com deficiência visual, mas só que eles têm que vir. Então fica o convite, né? Eles têm que vir para fazer curso e ter atores, entendeu? Porque eles podem. Quando eu fiz o curso online, tinha diretores com deficiência visual. Quando eu fiz o curso. Eles mesmo dominando ali, entendeu? Todas as técnicas, né? Mas eu digo assim, porque essa lei, né, da Lei Paulo Gustavo, foi uma das que contribuíram para a realização desse espetáculo. Sim. Mas, por exemplo, inclusive pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Você acredita muito que essas leis de incentivo à cultura, elas ajudam a democratizar, né, a levar a todos os públicos, todas as pessoas, um pouco da arte, como no caso que você fez agora, tentando buscar também alcançar as pessoas que têm deficiência visual? Sim, ajuda muito, porque dependendo do projeto, né, porque a gente tem que trabalhar muito em cima do projeto, que eles possam avaliar e também aprovar, né?
como a gente fez a primeira vez, a gente não tinha muito registros, então foi muito mais difícil ser aprovado agora, entendeu? Porque a gente não tinha muitos registros. Aí agora a gente já tem mais registro, coisas assim que a gente conseguiu, foto, depoimento, então fica muito mais fácil continuar com o projeto. Vai lançar então em outros editais agora. Aí fica mais fácil continuar ele ao invés de morrer, porque eu não gosto de matar a nossa obra, que é nosso filho, né? É um filho mesmo. O espetáculo As Aventuras de Priscila, que eu comecei com contação de história, uma esquete, agora foi aprovado, vai virar um desenho animado, entendeu? Ai, que legal, você tem outro projeto, então? Foi aprovado, aí vai virar um desenho animado. Ó, já virou o quê? Esquete, contação de história. Ela conta a aventura de uma menina aqui em Roraima, né? Que é uma menina que ela é autista leve. Só que eu tô falando agora, mas eu nunca gosto de falar. Eu deixo que você identifique. Mas no rádio tem que falar um pouquinho para poder Não, eu tô só dizendo quando vai apresenta por aí, porque eu deixo que você identifique, porque ela tem atitudes ali. É uma menina que tem dificuldades na escola de socialização por causa da diferença dela e diferença familiar, que ela é criada por uma mãe solteira e uma mãe não tem uma aparência tão bonita, então as crianças mangam muito dela. E por ela ter dificuldade de socializar com outras crianças, ela ser diferente, ela ficar brincando com o bonequinho na cadeira. Aí eles ficam mangando dela e ela se enraiva e acaba brigando na escola muito. Aí a história se passa nisso, entendeu? Então ela brinca muito sozinha em casa. Não tem muito amigos. E aí isso vai se virar um desenho. Um desenho animado que ela cria a imaginação dela e a imaginação dela ela fala com o macaquinho, com a cobra, com um gigante. De onde é que vem essas ideias, hein, Madalena? Essa história realmente eu criei, mas eu criei assim porque às vezes eu não sei, vem mesmo na minha cabeça de madrugada. Eu tenho uma outra história também da princesa solteirona também que eu criei, porque eu nunca gostava daquela princesinha normal, então eu criei uma princesa. Tinha que buscar o príncipe, né? Não, ela tem que buscar o príncipe também, só que essa princesa ela tem 64 anos e ainda é donzela. Ah, porque ela nunca se casou, né? Nunca se casou, mora na mata, muito longe, só morava com os pais, então ela acaba querendo mesmo o príncipe dela uma hora, né? Os amigos dela só são os animais. Porque eu incluo a fábula, que eu sempre estudava as fábulas, né? A fábula, ela pega uma personalidade de uma pessoa e cria nos animais. Tipo o lobo, né? Que é a fábula do lobo e a ovelha, né? O corvo e o... Não sei qual é o outro animal que aparece lá, o galo, a raposa, né? Que fica elogiando o corvo, dizendo que ele tem um bico, aí ele solta o queijo cai e leva o queijo e ele fica sem nada. E a lebre também, né? São as fábulas, que usa sempre os animais com a personalidade do ser humano. Aí eu sempre coloco também, nas minhas histórias, muitos animais que têm personalidade de ser humano. Não é um animal ali... Entendeu? É só a personalidade do ser humano com a forma dos animais. Que esse, no caso, é a história dessa senhora que tá lá, uma solteirona com 64 anos. Que a fada madrinha é uma cobra que aparece, ela toma um susto, é uma cascavel, aí ela toma um susto pensando que é uma cobra mesmo, acabar é uma fada madrinha. E aí realiza todo o sonho dela de busca desse príncipe. Ela acaba conseguindo esse príncipe, né? Quando eu contava sozinha, às vezes nas escolas, a criança não decidiu, eu procurava o príncipe no público. Ela saía procurando, que não tinha fada madrinha, que eu estava contando sozinha, né? Porque eu comecei contando sozinha essa história, depois que foi em grupo. Aí eu saía procurando o príncipe, as crianças decidiram que aquele príncipe não servia. Aí então a história mudava. Ela acabava ficando solteira procurando o príncipe, porque as crianças decidiram que nenhum servia para ela. Mas a maioria das vezes ela conseguia um príncipe. Uma vez eu consegui um príncipe, aí tinha... O público era uma moça que tinha síndrome de Down. E o marido dela estava lá no meio também. Só que eu não sabia, né? Porque é difícil perguntar também sobre o público. Né? Aí na hora ela acreditou muito na história que eu ia casar mesmo com o marido dela. Aí ela começou a chorar no público. Não, aí a princesa se separou, porque esse daí já era casado. Aí acabou solteira do mesmo jeito. Mas o final da história é para ela casar. Mas quando a gente conta assim ao vivo, na hora que... E vai fazendo, é que né? O teatro ele é vivo, né? Ele não é que nem o cinema, que é marcadinho ali, gravado, pronto, cristalizado. Ele é vivo.
ele muda conforme cada apresentação, porque você é vivo. Se de repente tu passar mal lá, o teatro é vivo, tem que se virar ali. Então, ele pode ser que tenha um roteiro certinho, mas ele pode mudar, conforme o improviso do ator. Tem ator que não consegue improvisar, né? Trava na hora, hein? E tudo isso envolvendo todas as técnicas que você que você aprendeu lá no estado do Amazonas, em Manaus, até tudo que você também adquiriu e aprendeu aqui em Roraima. Porque eu sempre gosto de estudar técnicas diferentes. Tipo agora o teatro às escuras, né? Aí tem o teatro musical, eu nunca participei porque eu também não canto, né? Mas também se eu cantasse eu poderia participar. Já estava enfiada também, né? Aí eu não canto ainda. Mas aí o teatro de rua, que eu aprendi muito com a minha antiga diretora lá em Manaus, que ela era paulista e morou lá em Manaus há muito tempo, a Selma Bustamante, que ela trabalhava muito com teatro de rua, teatro mais simples, teatro de fantoche. Aí também o Eli lá em Manaus também, aqui com o Marcelo. Muito teatro de rua também, teatro mais solto, mais de improviso. E com a companhia também lá em Manaus com o Douglas Rodrigues, que era mais um teatro mais assim, todo certinho, tudo marcadinho, entendeu? Aí várias companhias e vários diretores que tu vai trabalhando, aí tu pega coisas diferentes. E é muito difícil, porque quando tu entra para trabalhar num espetáculo, as pessoas hoje em dia, elas querem dar opinião, mas elas querem dar opinião naquilo que elas não sabem, porque se tu faz um bom diretor faz o teu roteiro todinho ali, e você ainda criou a história, criou o figurino, criou tudo, quando uma pessoa, ela vem de fora dar opinião, ela só veio dar opinião, ela não está ali dentro da história. Aí, às vezes, para te escutar a opinião dela, fica difícil. Às vezes a pessoa diz, minha senhora Madalena não aceita opinião. Mas só que se você der muita opinião, aí a história não vai ser mais aquilo. Vai ser outra coisa, porque a pessoa ela deu opinião naquela história que não tem como ir para outro lugar. Porque se for para outro lugar, ela não vai ser mais aquela história. Ela vai ser outra história. Né? Tipo, dá opinião. Por que essa menina não pode ser uma moça bem novinha? Não, porque ela é uma mulher de 64 anos, que nem hoje em dia. Tem muita mulher mais velha que faz exercício, faz isso e aquilo e quer ser o príncipe. E não pode ter preconceito. Você está com 64 anos, não vai mais namorar porque está com 64 anos. Né? E isso é mais preconceito na mulher, né? Nem tanto no homem. Né? Mulheres com preconceito em mulheres. Que é uma mulher de 64 anos, procurando um príncipe encantado. Vão falar mal, né? Aí, por isso que eu coloquei uma princesa de 64 anos. Não perde a esperança, entendeu? Tem uma mensagem, né? E ela se arruma muito, ela troca de cabelo, porque às vezes a mulher, quando está apaixonada, ela fica ali para agradar, né? Coisas que também pode ser que seja legal, pode ser que não seja, né? Uma princesa, se arruma e troca, aí vão decidindo qual é a roupa que ela bota perfume, ela bota batom, ela bota um óculos, será que ela é roqueira, será que ela é isso? Justamente para agradar a sociedade, né? Qual é o cabelo que você bota para que vão gostar? Aí ela pede opinião das crianças que tá ao vivo, né? E as crianças vão dizendo, não, esse não, esse não. Ela bota um cabelo louro, ela bota um cabelo arrepiado. Aí, vai interagindo ali com o público, é a mesma coisa, né? Que a gente faz também para agradar a sociedade, né? A gente vai se modificando. Às vezes a gente não sabe se a gente já está se agradando ou agradando a sociedade. E quais são os seus projetos futuros? Até agora eu estou querendo terminar esses, né? E levar avante também esses, além das aventuras de Priscila, né? Que vai terminar o filme, né? A animação agora. E vai ter o lançamento, está previsto para agosto, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo para terminar em agosto. Porque a gente sempre tem alguns contratempos, né? Tem que reorganizar, arrumar alguma coisa. Os contos, esses teatros sensoriais, era para ser em fevereiro o plano. Mas a gente acabou realizando em março. Mas deu certo, né? Porque teve alguns atores que tiveram que participar de outros projetos, a Patrícia e o Kleber, aí a gente teve que reorganizar. Aí, vozes masculinas no conto eu faço, a Gabi faz, justamente porque só tinha um homem no conto e a gente precisava de vozes masculinas. E deu um jeito, né? A gente foi se virando, bora, gente é ator, tem que se virar nos 30 e vamos fazendo as vozes aí. Aí a gente foi testando e gravava e via, a voz está mais verdadeira, consegue mais? A gente vai no limite, né?
Até onde A entrega do ator é tudo, né? Se você se entregar na arte, você consegue. Então é isso. Para quem quiser acompanhar o grupo Curupira Show, como é que faz? Por enquanto, a gente tem o Instagram, Curupira Show. A gente coloca, quando tem apresentações, eu divulgo até de outras pessoas também que queiram, também outros espetáculos que queiram divulgar, eu divulgo. Que nem hoje também tem um espetáculo lá no Teatro Municipal, né? Porque se você quer aprender a trabalhar com arte, você tem que assistir arte. Senão, não adianta você ficar só no seu mundinho fechado. Tem que trabalhar. Por mais que o artista que está lá, a técnica dele você não gosta, mas assistir também você aprende até o erro. Até como não fazer, como você quer mudar. O que você acha que é bom para você não é copiar, é aprender com o erro. O que o fulano fez que não funcionou para ele, de que maneira eu posso fazer que posso fazer melhor, entendeu? Não é copiar. Copiar é diferente, é aprender. Se inspirar ali. Porque é bom, né? Artista dá valor em artista, né? Assistir também, né? Com certeza. Então é isso. Quem quiser, então, acompanha lá o @Curupira Show, que é o Instagram. E lá você acompanha também outras produções da Madalena. Deve ter ali as pinturas também, né, Madalena? Tem as pinturas que a gente trabalha em festas, infantil. Tanto infantil quanto adulto, porque se o adulto quiser fazer uma festa diferente, uma né? festa fantasia, né? Uma festa mais alegre, né? Com brincadeiras, porque o adulto também pode brincar, né? Uma festa com brincadeiras, ele pode contratar um pacote com brincadeiras para adultos e a gente vai lá fazer mesmo. Não tem cerimônia, né? Não, tudo. Então, esquete que ele quer. Eu quero mais esquete. Tendo tempo pra gente fazer uma de comédia, a gente apresenta numa boa. E tem um número para entrar em contato? Tem também, só que eu acho muito melhor pelo Instagram. Você acompanha melhor lá, né? Manda mensagem, mas você pode entrar em contato, porque não é preconceito, é porque eu já tenho esse número já faz muito tempo, aí eu uso ele mesmo pro WhatsApp, porque o outro eu ainda estou ajeitando, porque acabou tendo uns probleminha aí é o código de área 92, mas eu uso ele já há 25 anos, porque nunca cortou, né? Aí é 92 o código de área e o número é 9218 9620. Pronto, um número dado aqui para quem quiser acompanhar a Madalena e o grupo Curupira Show. É só seguir no @, né? @Curupira Show. E a Madalena também. Se quiser mandar mensagem lá no Instagram direto, pode. Pronto, então é isso. Tá bom. Madalena, muito obrigada. Eu agradeço também aqui ao cinegrafista que está filmando tudo. O Kevin Bruno, né, Kevin? Sim, tô filmando aqui agora. Tá registrando aí também, fazendo os vídeos aqui pra gente, pra mãe dele, né? No celular. E eu acredito que o Kevin vai seguir o mesmo caminho que a mãe dele, né? No mundo artístico. É só um detalhe que as pessoas sempre falam, mas assim, Madalena, por que tu nunca publicou teu livro? Porque publicar também não é fácil, não, é difícil. Porque eu tenho que tentar um edital para publicar o livro, né? Porque financeiramente sai caro. O Kevin agora publicou um livro, mas com a ajuda da escola. Ele tem uma história publicada já, mas com a ajuda da escola. Mas que legal, Kevin. Mas também saiu caro, eu paguei também. Aí tem só 2 livros lá em casa dele, mas a gente paga por isso, né? Então sai caro. Qual é o nome do seu livro? Cidade Sem Sonho. Cidade Sem Sonhos. Ah, que legal. Fala também. É uma história meio triste com um pouco de alegria. Conta o quê? É de uma cidade, de um menino que quer ter uma vida boa. Até que ele encontra um local, aí o resto só lendo o livro. Fica o spoiler, então. Mas assim, então seja, tem um artista em casa, né? Um escritor, um poeta. Era um projeto da escola mesmo que incentivava, aí a gente aproveitou essa oportunidade para publicar o livro dele. Que legal. Mas qual é o seu Instagram, Madalena? O meu, eu quase não uso o meu mesmo. É Maria Só o Curupira Show, eu né? uso mais o Curupira, mas eu vou movimentar mais o meu pessoal. Mas eu quase não movimento o meu mesmo. Então, pesquisar lá pro Curupira Show que você acha a Madalena. E quiser saber alguma coisa também do Kevin, né? Acompanha lá também que vai saber. Se quiser, a minha história, o meu livro todo tá online. Como é o nome do livro? Estante Mágica, né, meu filho? Tá aí. Estante Mágica? É um aplicativo que ele publicou nesse aplicativo, né? Ah, sim, Estante Mágica. Lá você procura Cidade Sem Som. Sem sonho, Ou se quiser ir no número e perguntar sobre o livro.
Ah, pronto. Então é isso. Kevin também divulgando aqui a arte dele, né? Mostrando também que é um artista aí completo também junto com a mãe dele. Então, eu queria agradecer imensamente vocês terem estado com o vídeo, terem vindo aqui compartilhar um pouquinho da história da vida de vocês também. Tem muita coisa, né? Pelo que eu vi, a Madalena produz aqui de todas as formas. Artes, teatro, né? Pintura e tudo mais. Com som, sem som. Enfim, livros, tem muita coisa para visual, não visual. Mas a gente vai tentando aí. Quem quiser acompanha então lá no Curupira Show que vai ter mais informações, né, Madalena? Muito obrigada mesmo pela sua participação e muito sucesso a você. Obrigada. E ao Kevin também. Parabéns, viu, Kevin? Sucesso. Obrigado. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, procura por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!